A gente tá achando uma dificuldade enorme de gravar esse vídeo, é a quarta vez que a gente tá tentando, mas hoje a gente vai falar uma série aqui no canal, porque a gente vai fazer mais um vídeo pra falar somente sobre vasectomia. Como é que filho e vai responder algumas dúvidas de vocês. E se você quer saber sobre esse assunto, é só continuar assistindo esse vídeo. Por que a gente não quer ter filho, quando que a gente decidiu, e também perguntaram se foi